Meu amigo e minha amiga, os torcedores do Bayern de Munique têm motivos de sobra para celebrar a Oktoberfest este ano. Isso porque o 100% de aproveitamento dos atuais campeões alemães na temporada se estendeu para 11 jogos, após o triunfo por 2-1 no Der Klassiker, que fez com que os bávaros chegassem a 21 pontos nas 7 primeiras rodadas da Bundesliga. Será que já dá para cravar o Bayern de Munique como bicampeão alemão em meados de outubro? Me fala a sua opinião aí na caixa de comentários. Já fortalece com aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar e, é claro, compartilhe esse vídeo para a galera que, assim como você, também é fã de futebol internacional. Isto posto, vamos até a terra da Oktoberfest, justamente no mês da mais tradicional festa alemã, porém para falar da temporada 2025-2026, deste verdadeiro rolo compressor que responde pelo nome de Bayern de Munique. Bom, como não poderia deixar de ser, todas as atenções da sétima rodada da Bundesliga estavam voltadas ali ao Der Klassiker, tradicional clássico, do futebol alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que se encontraram pela primeira vez na temporada 2025-2026, ambos ainda invictos antes da bola rolar ali na Allianz Arena, uma condição que mudou depois do triunfo por 2-1 dos bávaros sobre os aurinegros, que não apenas manteve o gigante da Baviera como sendo a única equipe ainda sem derrotas na Bundesliga, como também registrando 100% de aproveitamento na temporada. Na realidade, foi a 11ª vitória do Bayern de Munique em 11 compromissos no período. E tudo isso através de uma avassaladora performance de 40 gols marcados e somente 9 sofridos. Apenas pela Bundesliga foram 27 tentos assinalados e 4 sofridos, o que gera uma incrível média de 3,86 gols marcados por jogo contra míseros 0,57 sofrido na competição. Portanto, apesar da enorme tradição e peso da camisa, a verdade é que o Borussia Dortmund foi apenas mais uma vítima deste rolo compressor chamado Bayern de Munique, que colocou fim à sequência de 2 clássicos seguidos sem vencer o Dortmund, devido aos 2 empates da temporada anterior, tanto no turno quanto no retorno da Bundesliga naquela oportunidade. Vale ressaltar que os comandados de Vincent Kompany dominaram as ações do jogo durante a maior parte do tempo, em que eles registraram 60% de posse de bola e também assinalaram um elevado índice de 2,09 gols esperados contra 1,34 dos aurinegros, que tiveram 40% de posse de bola. O que demonstra que a vitória dos bávaros por 2-1, com gols de Harry Kane, sempre ele, e Michel Olise, acabou sendo justa por tudo que as duas equipes apresentaram ao longo dos 90 minutos. Ainda assim, os mais críticos apontavam o Der Klassiker como o primeiro verdadeiro teste de fogo do Bayern de Munique na atual edição da Bundesliga, por mais que os bávaros já tivessem goleado o RB Leipzig por 6-0 logo na rodada inicial da Bundesliga e também na rodada retrasada, antes da pausa referente à data FIFA de outubro, o Bayern de Munique também tivesse vencido o Eintracht Frankfurt por 3-0 em pleno Deutsche Park. O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na edição anterior da Bundesliga. Seja como for, a supremacia do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund no Der Klassiker aumentou ainda mais com mais este resultado positivo, tendo em vista que o gigante da Baviera conquistou a sua vitória de número 67 sobre os aurinegros, que colecionam 34 triunfos mediante a outros 37 empates, o que significa que os bávaros colecionam praticamente o dobro de vitórias no Der Klassiker, algo que também se estende aos 113 clássicos válidos apenas pela Bundesliga. Em termos de gols, 270 do Bayern de Munique contra 174 do Borussia Dortmund, ou seja, quase 100 a mais. Então, cara, se o Bayern de Munique sobra em relação ao seu principal adversário ali no certame do futebol alemão, o que dirá então em relação aos demais oponentes? Por isso, embora estejamos no meio de outubro,
aí com 80% da Bundesliga ainda a ser disputada, já é possível afirmar que somente uma tragédia seria capaz de tirar o bicampeonato alemão do Bayern de Munique nessa temporada. Inclusive, se essa ótima campanha na Bundesliga persistir aí até o final do ano, ela permitirá ao Bayern de Munique focar as suas atenções única e exclusivamente à Champions League no segundo semestre da temporada. Quer dizer, um privilégio que poucos clubes que disputam o torneio continental têm a seu favor. Lembrando que além de liderar isoladamente a Bundesliga com 21 pontos após 7 partidas disputadas, os bávaros também ocupam o topo da tabela da fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento após as 2 primeiras rodadas, superando Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Arsenal e Karabag em razão do saldo de gols e do número de gols marcados na competição. E por falar em gols marcados, 19 dos 40 feitos pelo Bayern de Munique na temporada vieram por intermédio de Harry Kane, que, se somarmos aí as 3 assistências concedidas pelo atacante inglês no período, já acumula o montante de 22 contribuições em gols em 11 partidas disputadas na temporada, o equivalente a 2 participações em gols por partida. Cara, é impressionante o que o Harry Kane continua evoluindo, temporada a temporada. Na minha opinião, trata-se aí do melhor atacante do mundo na atualidade, e eu digo isso pelo fato dele contribuir demais, jogando fora da área, né? Como ele vem atuando no momento em que Jamal Musiala segue fora de combate devido à lesão sofrida lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele vem jogando posicionado ali como meia atrás do atacante Nicolas Jackson, e ainda assim segue colaborando quando vem buscar o jogo no meio-campo, fazer o pivô, uma tabela, deixar um companheiro na cara do gol, um recurso que a grande maioria dos centroavantes não tem, né? Não à toa eu considero o Harry Kane o camisa 9 mais 10 que existe, e os números mostram o quão fundamental ele é ao Bayern de Munique, clube pelo qual já balançou as redes 104 vezes em 107 aparições. Por sinal, a tendência é que Harry Kane supere nessa temporada tanto os 44 gols marcados em seu primeiro ano vestindo a camisa do Bayern de Munique, quanto os 41 assinalados em sua segunda temporada na Baviera, dada a enorme evolução ofensiva do Bayern de Munique após a chegada de Luís Dias, o principal reforço trazido pelos bávaros nessa temporada, contratado junto ao Liverpool por 70 milhões de euros. Um altíssimo investimento, sobretudo em relação a um jogador de 28 anos de idade, mas que vem se pagando, eu diria, a cada partida disputada. A exemplo dos 6 gols marcados e das 4 assistências concedidas apenas nas 7 primeiras partidas pela Bundesliga. Na verdade, a vinda do Luís Dias fortaleceu demais o lado esquerdo do Bayern de Munique, que até a temporada passada tinha por característica atacar pelo lado direito, onde Joshua Kimmich, a peça responsável pela organização da saída de bola, começa as jogadas, e por onde atua o ponta Michel Olise. Consequentemente, Jamal Musiala e Harry Kane também caíam bastante pela direita, que ainda tinha o apoio constante do lateral improvisado com Radleimer. Deste modo, a chegada de Luís Dias acabou equilibrando os lados do Bayern de Munique, que hoje conta com 2 pontas de extrema qualidade, do mais alto nível técnico, como são os casos do Michel Olise pela direita e do Luís Dias pela esquerda. Não por um acaso, Kingsley Coman e Leroy Sané já caíram no esquecimento ali pelos lados da Baviera. Ademais, o fato de Vincent Kompany ter deslocado com Radleimer da lateral direita para a lateral esquerda, devido à ausência de Alphonso Davies, que continua se recuperando da grave lesão sofrida no joelho, fez com que o lado esquerdo do Bayern de Munique ganhasse maior qualidade na defesa e no ataque, porque o Leimer é um meia de origem, né? Inclusive é nessa posição que ele joga quando atua pela seleção austríaca. Então ele consegue entregar ali na lateral esquerda o que o Rafael Guerreiro, por exemplo, não conseguia. De qualquer maneira, por mais impressionantes que
sejam os números ofensivos do Bayern de Munique, é a evolução defensiva da equipe que mais se destaca nessa temporada. Afinal, são só 9 gols sofridos em 11 jogos disputados até o momento, o que gera aí uma média inferior a 1 gol sofrido por jogo, isto é, um índice realmente muito baixo, em especial se a gente levar em consideração que na primeira temporada sob o comando de Vincent Kompany, os bávaros foram vazados 57 vezes em 56 partidas realizadas. Portanto, méritos ao jovem treinador Vincent Kompany, que ao menos momentaneamente conseguiu solucionar os problemas defensivos que tanto assolavam o Bayern de Munique até o final da temporada 2024-2025, ainda mais nos jogos contra fortes oponentes, pois quem não se lembra da goleada por 4-1 sofrida pelo Bayern de Munique frente ao Barcelona pela Champions League, ou então do empate em 3-3 com o Eintracht Frankfurt, um resultado bem diferente dessa última visita do Bayern de Munique a Frankfurt, que terminou com a vitória por 3-0, em outras palavras, com os bávaros não sofrendo gols. E o crescimento defensivo do Bayern de Munique nessa temporada tem muito a ver com a contratação de Jonathan Tah, que chegou sem custos depois do encerramento de seu vínculo contratual junto ao Bayer Leverkusen. Ao lado dele, o próprio Dayot Upamecano passou a cometer menos erros e falhas do que quando atuava junto com o nada confiável Kim Min-jae. Como resultado, a defesa do Bayern de Munique ganhou maior solidez, segurança e consistência. Isto posto, por mais que a temporada 2025-2026 não esteja nem ao menos em sua metade, é inegável que a melhor versão do Bayern de Munique, não apenas sob a liderança de Vincent Kompany, como desde a conquista da sextupla coroa em 2020, sinaliza um futuro pra lá de promissor ao gigante da Baviera e dá à torcida bávara o direito de, ao menos neste momento, comemorar com maior entusiasmo a Oktoberfest.